No Papo Sei de hoje vamos falar com Paulo Silva, educador social e coordenador técnico do SESC. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Olá, Marcelo, boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo certo. Paulo, hoje a gente vai bater o papo aqui, conhecer um pouco o seu trabalho, né? Você hoje é coordenador técnico do SESF, Serviço Especializado de Proteção Social às Famílias, e você está no SEI desde junho de 2022, quando você entrou como educador social, né? Como é que foi esse teu ingresso no SEI? Como é que foi o seu início de trabalho lá? Conta um pouco para a gente desse início de trajetória e do que você faz hoje lá no SEI. Bom, Marcelo, inicialmente agradecer o espaço aí para a gente poder compartilhar, né, essa experiência, né? Eu estou aqui inclusive na sala do SESC, né? A gente está aqui com os processos de acompanhamento, então estou nessa dinâmica, nessa energia aqui do serviço. Acho que antes de mais nada, né, a minha trajetória no percurso da assistência social, né, enquanto atuação como educador social, já está aí, indo aí para os seus 20 anos, né, então, dentro desse processo de trabalho voltado para a educação social, né, que narra um pouco essa minha trajetória, que me fez chegar até aqui, né. Então, a minha experiência e essa bagagem sempre numa perspectiva de entender um projeto de sociedade, né, que visa aí a perspectiva de pensar educação como um princípio, né, eu fui aí buscando recursos, seja metodológicos, seja de estudos, seja da praxis, né, do trabalho dentro da política pública, dentro da assistência social, um percurso também dentro da saúde mental, né, numa perspectiva sempre da garantia de direitos, criança e adolescente como um princípio de prioridade, né, e nesse percurso todo, atuando com todas as fases etárias da vida, né, com diversas possibilidades e arranjos de equipe, de caminhos, né, e de finalidades e objetivos de cada serviço, assim, né, e o convite para chegar até aqui, né, veio aí de uma perspectiva no processo que todos nós vivemos, né, na pandemia, logo pós um pouquinho aí esse processo mais intenso da pandemia, articulado também um pouco com um momento da vida pessoal, né, pelo qual também em 2022, o início também do ano, também me tornando pai, né, então esse processo de paternidade, né, como um significado, né, e uma nova jornada, né, pelo qual a experiência também tem me contado até hoje e tem sido a minha alegria diária, né? Então, Paulo, eu estava aqui observando o que você estava falando e é muito interessante que com a chegada do seu filho, a gente percebe o seguinte, a tua trajetória parece que ela tem um período assim que foi sendo coroado, né? Você tem uma história de vida, você tem uma experiência, você foi levado a essa visão social de mundo, a um trabalho social, quer dizer, você como educador social, você abraçou isso. Então, assim, parece que tudo vai se desenhando pelo jeito para que você tivesse uma visão, reforçar a sua visão social de mundo, né? Tem isso também? Ah, Marcelo, com certeza. Eu acho que assim a pandemia trouxe muitas coisas desafiadoras, né? Mas ela trouxe muitas transformações também, né? Acho que cada um tem a sua experiência para contar, né? Eu acho que esse percurso, tanto da minha vida pessoal, né? Para mim, esse processo da paternidade me ressignifica em uma série de coisas que ainda não tinha vivenciado na vida, né? E ela vai me trazendo uma dimensão de pensar um pouco que sociedade queremos para os nossos, né? Para quem a gente de fato está ali nessa construção diária, né? Qual é a sociedade que eu quero para o meu filho, né? Qual é a sociedade que eu quero para as pessoas, para as crianças, né? Para as pessoas das comunidades, né? Então levanta novamente, né? Essa pergunta
E diante disso, o que eu posso fazer, né, para essa construção, né? Exato, né? Como é esse trabalho do CESP, né? Você poderia explicar para a gente um pouco melhor até como é esse trabalho do CESP e como é que você, então, joga essa tua energia, joga essa tua experiência toda dentro dessa... Como que você mergulha nesse trabalho? Ah, legal, Marcelo. Acho que é importante trazer, né, que até então, né, hoje, assumindo aí um trabalho e uma atribuição mais na perspectiva de coordenação técnica, a minha atuação sempre foi uma atuação na ponta, né, no dia a dia, no cotidiano das famílias, com atendimento. Essa história, né, perpassou comigo e perpassa até hoje, durante muitos anos, né? E essa perspectiva que o SEI, né, a partir aí a minha chegada, né, junto aí todos os processos legais da instituição, processo seletivo e tudo mais, né, quando eu recebo a aceitação, esse convite para assumir um lugar de uma atribuição diferente, né, não deixo de ser educador social assumindo essa atribuição como coordenador técnico, me trouxe uma visão, né, de uma nova perspectiva de olhar o trabalho e criar condições e possibilidades para um olhar para esse trabalhador que vai aí, então, ter, né, as suas estruturas metodológicas, a sua intencionalidade no dia a dia com as famílias, né? Então, eu saio um pouco dessa relação no cotidiano com as famílias, mas me aproximo dos trabalhadores para suscitar, né, e fomentar e apoiar e mediar, né, esses trabalhadores para que eles possam desenvolver aí então a atenção, o acompanhamento com famílias em situação de violência e violação de direito, pelo qual hoje o CESP é esse serviço para Isso. dentro da cidade, né? O Então CESP, existe. ele faz esse trabalho, então, ele faz esse trabalho de atender as pessoas, e especialmente pessoas que enfrentam esse caso de violência, violação de direitos. Explica um pouco melhor para a gente, aproveitando o gancho que você estava falando, tá? Explica um pouco melhor para a gente como que é esse dia a dia, como é a prática, quer dizer, você fala que você muito é um profissional de campo, né? Que é muito bacana, mas como é que funciona isso na prática? Quer dizer, as pessoas vão até você, vocês recebem as indicações para as famílias, o que vocês chegam lá, o que vocês encontram, como é que é assim? Para a gente que é de fora, assim, conta para a gente um pouquinho como é que é o dia a dia. Legal, Marcelo. Acho que assim, antes de mais nada, eu estou na sala aqui onde o processo do trabalho vai acontecendo, né? Então, Legal. a gente tem vários CESs na cidade, nós estamos aqui no território da região leste do município, né? Neste momento, nós acompanhamos 120 famílias, né? Elas chegam para nós a partir de situações, né, ou de denúncias, ou informações que vão chegando para o sistema de garantia de direito, onde se avalia a necessidade de um acompanhamento mais especializado, né? Então, inclusive a nomenclatura do CESF, Serviço Especializado de Proteção Social às Famílias, né? Então, dentro dessa estrutura, nós temos as equipes, que nós chamamos de equipes interdisciplinares, né? Onde existe o núcleo da psicologia, o núcleo do serviço social, o núcleo da educação social, né? Aqui para dentro nós compomos aí uma equipe de 11, contando comigo, né? E pelo qual essas equipes, né, dentro dessas relações, desses saberes desse núcleo, pensa-se um projeto de atendimento e acompanhamento dessas famílias, né? Então, cada família, a proposta é que há uma intencionalidade, né, partindo do estudo social, né? Normalmente as famílias, quando chegam para a gente, elas chegam a partir de informações, de registro, de história, né, pelo qual a gente aí faz o estudo social, algumas estratégias mais iniciais que a gente considera importante, como articulação de rede, né, as estratégias de um primeiro atendimento, a perspectiva de possibilidades tanto do atendimento individual quanto o atendimento grupal, né, a perspectiva de trabalhar numa lógica intersetorial, né, então a gente ocupa os espaços de reuniões intersetoriais, né, discutimos casos e situações pelo qual a rede também acompanha, né, essas famílias, né, a ideia é que a gente não trabalhe sozinho,
né, as famílias que a gente acaba fazendo esse acompanhamento, né, ela tem uma certa perspectiva de que a gente consegue pensar o enfrentamento dessas violências, né, compondo o serviço, né, o que nós temos enquanto política pública para apoiar, né, e contribuir no desenvolvimento com essas famílias, né, visando aí a superação, a ressignificação das violências. E, Paulo, me responde uma coisa, como é que funciona, então, a sua equipe, você e a sua equipe, no dia a dia do campo? Quer dizer, todos vocês saem a campo, existe uma parte da equipe que fica interna no SEI e fazendo um trabalho interno, mais direto, algum atendimento especializado, ou como é que é feita essa divisão de trabalho internamente? É bem dinâmico, eu diria, assim, né, porque o serviço ele tem um horário de funcionamento, né, então a gente funciona durante a semana, de segunda a sexta, das 8 às 17, né, aqui nós denominamos, né, o nome das equipes, né, então, assim, cada equipe, né, que é formada aí pelo psicólogo, assistente social e educadora social, acompanha 30 famílias, né, a gente tem essa organização para melhorar o funcionamento um pouco dessas metodologias, mas a gente entende que as famílias do SESC, elas são de todos nós, né? Todos nós, né, ocupamos aí um lugar de pensar as estratégias, né? Então, as equipes, elas saem a campo, né? As equipes também recebem essas famílias para atendimento na instituição, né? Nós ocupamos espaços dentro das reuniões intersetoriais, né? Nós fazemos articulações com a educação, com a saúde, com a cultura, com a habitação, com as políticas que a gente considera, né, importante e que narra aí um pouco a necessidade também dessas famílias, né. A ideia é que a gente possa compreender esse fenômeno da violência, né, pelo qual chegou, e as outras estruturas que também ali, às vezes, não é noticiada, né, ali no relatório, na chegada das informações, né, para compreender um pouco essa necessidade, né, e com isso apoiar as famílias nessa construção, né? A gente tem um grande desafio, né, numa perspectiva do enfrentamento das violências, né, compreender, né, uma estrutura que muitas vezes está marcada aí na violação de direitos, né, do acesso às políticas públicas dessas famílias, né? Então, vou citar um exemplo, né, de uma questão para dentro da cidade, né, que a gente enfrenta, e isso também, né, na minha leitura, enquanto coordenação, enquanto educador social, também vai trazendo uma dimensão, né, de um certo risco e uma certa vulnerabilidade a situações de violência, quando nós não temos creche para todas as crianças da cidade, né? Então, a gente tem as famílias normalmente criadas por mães solos, né, que precisam, né, buscar aí possibilidades das condições, né, de trabalho, de procurar trabalhar, né? perspectivas, né, de como cuidar da vida e ter condições, né, e muitas vezes essa estrutura da política não consegue absorver, assim, cuidar, né, de alguma forma, né, e aí essa situação vai trazendo angústias, vai trazendo processos desafiadores para aquelas comunidades, para aquelas famílias que enfrentam essa situação, e muitas vezes acaba, né, aí numa configuração da falta, vamos pensar assim, do Estado, né, que também, eu não vou dizer que justifica uma situação de violência, né, mas que traz uma certa vulnerabilidade, né, porque se a gente for compreender, enfrentar a violência, né, Cria uma situação de com a desgaste garantia de política psicológico, né? pública, exato, com a garantia de política pública, né, assim como a gente tem experiências em outros cenários de outros países, né, onde prova, né, onde as pessoas são garantidas no seu direito, né, as situações de violência reduzem, né, elas não deixam de existir porque a gente tem, né, uma cultura social, uma cultura de sociedade, né, um desenvolvimento também de cada um de nós, né, que também traz esses atravessamentos, mas que há uma relação que, quando o Estado, né, e quando as políticas públicas, elas realmente são efetivas,
elas garantem um direito, né, principalmente criança e adolescente, a gente tem uma redução das violências. Então, muitas vezes chegam os casos para a gente de situações de violência doméstica, e quando a gente vai compreender, né, esse fenômeno junto com a família, a gente vai identificar essas faltas, né, identifica essas situações pelo qual, por vezes, a família ali está só, às vezes já procuraram outros recursos, já foi, né, tentando buscar alternativas e nesse momento, até o momento, não encontraram soluções, né, então não consegue procurar trabalho, porque também não tem uma criança na creche, por exemplo, né, e essas situações vão se agravando, porque não é só de uma família que a gente está falando, a gente está falando de várias famílias, né, com essa condição, e isso vai trazendo uma certa vulnerabilidade, né. Então, ter essa leitura, né, é importante para o nosso trabalho, para que a gente não coloque a família como culpada das suas situações de violência, né. Então, a gente tem um pouco estudado essa relação, né, tem uma equipe hoje que olha para essa perspectiva, a gente aqui internamente estuda sobre os casos, a gente estuda os paradigmas sociais, né, a gente estuda as questões de classe, de raça, né, de vulnerabilidades, de gênero, porque a gente compreende que essas dimensões são estruturais, né, e que se a gente não conhecer, né, a gente vai se relacionar com as famílias de uma forma onde a gente vai hierarquizar essa relação e vai apontar para ela como alguém, né, que simplesmente ela viola, né? Existe uma estrutura que a coloca nessa situação e a gente precisa compreender essa lógica para atender essa dinâmica e construir uma relação com as famílias para que a partir disso a gente também consiga fazer esse enfrentamento das violências não só uma perspectiva da equipe, mas que as famílias também compreendam essa dimensão e elas busquem junto, né, essas possibilidades de sair dessas situações desafiadoras que enfrentam aí no cotidiano. Perfeito. É uma equipe, então, multidisciplinar. Você comentou que é o educador, o psicólogo, né? Então, esse enfrentamento toda dessa situação, diante dessas realidades que vocês encontram, ela envolve vários níveis, quer dizer, tem o psicólogo para atender, tem que ter todo mundo, tem um grupo de pessoas de disciplinas específicas, onde cada um vai abordar aquela família de uma forma diferente, poder compor o trabalho completo de vocês. É isso? A gente pensa, Marcelo, que o núcleo do saber, né, então, que nós temos hoje para dentro do SESC, né, vamos dizer, a tríade aí entre a educação social, psicologia e serviço social, elas são um aprimoramento que pode ser utilizado, né, desses saberes em favor dessa construção junto com as famílias, para identificar situações de violência, para poder construir processos e possibilidades de sair dessas condições, né? E esses recursos que cada saber tem, ela pode ser utilizada, né, como uma estratégia para acompanhamento dessas famílias. Todos os núcleos estão, né, numa finalidade única, que é acompanhar essas famílias, né, que é pensar metodologias. Então, quando a gente tem as experiências, por exemplo, de grupos aqui com as famílias, não existe um núcleo só que conduz esse grupo. Os núcleos conduzem, né, e devem aí estar pensando em metodologias, temáticas, pensando em alternativas de construção de diálogo com essas famílias, né, utilizando esses saberes para que, de alguma forma, esses saberes compõem, né, uma lógica de poder ser verdadeiro com essa família, né, e construir com ela junto esses processos, de como ela se vê no mundo, de como ela identifica as situações pelo qual ela passa, como é que ela também produz a situação de violência, partindo também dessa estrutura que é posta a ela, e que condições, né, e perspectivas e possibilidades nós temos de poder pensar um novo jeito, uma nova forma de viver, de tomar decisões, né, de uma relação onde a gente vai compreendendo que ela não está sozinha nesse mundo e que ela vai precisar, muitas vezes, junto com a gente, né, buscar essas garantias desses direitos, né, de necessidades que muitas vezes são apontadas, né, para que ela consiga ter acesso e melhorar a sua qualidade de vida, né.
melhorar de uma condição saudável, né? Seja de saúde mental, seja das condições de nutrição, por exemplo, a questão da fome, né? Que são questões que a gente vivencia aqui muito, né? E a gente muitas vezes aí precisa fazer esse suporte, essa interlocução junto com as demais políticas públicas de Estado, para que a gente possa apontar, né, e conseguir garantir algumas necessidades, onde a fome ela bate no dia e ela não é, né, a longo prazo que a gente vai pensar, é como que a gente Não é um vai problema lidar que com isso pode ficar hoje. esperando, né? Exatamente. Então, são algumas condições, né, que afetam essa relação. Então, discutir a situação de violência para alguém que passa fome, né, a gente precisa cuidar disso. Às vezes, a gente vai precisar cuidar primeiro de algumas outras coisas, para depois a gente conseguir cuidar de outras, Você conseguir, né, ir junto com ela. tem que trabalhar as prioridades, né? E vocês aí no SEI também estão aproveitando essa experiência toda também, estão fazendo formações, né? Conta para mim como é que é essa parte também que vocês utilizam toda essa experiência de vocês para formar novos profissionais. Oh, legal, Marcelo. Desde que eu cheguei aqui, é uma instituição que já vinha nesse percurso, né, de trabalhar com formações, entendendo ela como um princípio, né, quando a gente diz, aí, inclusive na política da assistência, quando a gente está falando do Sistema Único da Assistência Social, a formação permanente é um princípio para os trabalhadores, né? A gente sair dessa lógica onde o trabalhador ele chega na organização e já sai fazendo sem um recurso, sem um aprimoramento, sem alguém que consiga estar com ele ali nessa relação, sem um processo de formação, né? Então a gente vem estudando essas possibilidades, né? Cada vez mais na instituição de desenvolver processos formativos, não só interno, né? Eu sei tem uma perspectiva muito interessante de ofertar formações para a cidade, para as pessoas que têm interesse nas temáticas, né? Então, seja de justiça restaurativa, comunicação não violenta, e nesse momento mais próximo aí de mim, aí, a perspectiva da formação voltada aí para a educação social, né? A gente até usa um título que a gente chama, né, que é Educação Social em Movimento, né, e que desde 2022 a gente vem trabalhando com percursos de formação, né, aberto também ao público, aberto às pessoas aqui que aqui trabalham também, para a gente discutir educação social e popular com as pessoas, né, para a gente entender que sociedade é essa que a gente vive, né, entender essas transformações que vão acontecendo, compreender, né, como que a gente, de alguma forma, enquanto sociedade, intervém diante de situações pelo qual a gente não quer que a sociedade se desenvolva em alguns aspectos de violência, de desigualdade, né, dos conflitos relacionados a todas as condições que aí existe, né, seja de questões da segurança pública, por exemplo, junto com os jovens negros, né, a questão do feminicídio, ou seja, todas essas estruturas que nós temos de violência na cidade, né, na sociedade como um todo, é um espaço onde a gente tem que discutir isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa dar nome para isso, a gente precisa pensar em perspectivas que a gente faça esse enfrentamento, né? Então, esses educadores, Perfeito. as pessoas que têm essa temática, que têm esse interesse, né, podem se achegar com a gente, e aí a gente vai desenvolvendo aí esses processos de discutir temáticas importantes aqui, para que a gente possa se aprimorar e entender o nosso percurso de trabalho. E são cursos assim que são feitos por vocês, que têm uma vivência diária, quer dizer, além da pessoa ter, por exemplo, o conhecimento, vamos dizer assim, formal, né, teórico, você tem na prática de quem está no dia a dia, está a campo, em contato direto com as pessoas que utilizam os serviços, né? Marcelo, acho que essa é a riqueza que nós temos assim, para cá. Assim, né? Quando a gente fala de praxis, né? Praxis é um termo de Paulo Freire, né? Onde ele traz não há teoria sem prática e não há prática também sem teoria, né? Então, essa praxis, né? A gente contar sobre aquilo que nos acontece, né? As vivências que nós temos no trabalho cotidiano, né? Numa perspectiva de coletiva, né? De compartilhamento de saberes, onde a gente se reúne condições ali de pensar possibilidades
pelo qual, às vezes, situações adversas, a gente olha e fala, cara, não tem jeito isso aqui, né? E muitas vezes a gente pensa sozinho, esse processo, quando a gente coloca no coletivo, surgem questões, surgem possibilidades, surgem experiências, vivências. Então, as nossas metodologias, inclusive, são muito práticas. A ideia é que a gente não olhe... claro que eu tenho um respeito pela academia, né, pelos processos de formação acadêmica, mas não é o nosso carro-chefe, né? Somente na perspectiva da educação social popular, a gente vai querer saber o conhecimento do povo, né? É o conhecimento das pessoas vivendo a vida, né? Então, isso é um princípio para nós, né? E contar essas experiências nos enriquece e nos traz uma dimensão de uma construção de sociedade possível, né? Onde as pessoas vão compreendendo que elas têm direitos, né? Existe, claro, um desenvolvimento, que não é do nada que a gente vai conseguir construir algumas coisas. Muito do que nós temos, a própria política pública da assistência é fruto de luta, né? Não existiria a política pública sem luta, né? Então, quais são os novos caminhos que a gente percorre, né? Que a gente vai construindo para que, de alguma forma, cada vez mais chegue essas garantias que são tão necessárias numa sociedade tão tecnológica que nós vivemos, mas que ainda temos realidades, né, que a gente olha para ela e fala, não dá, não dá. É contrastante, né? É contrastante, né? Sobre o SEI especificamente, né? Como é essa experiência de trabalhar no SEI, né? Você percebe alguma coisa assim que o SEI tem uma forma de abordar diferente? Como é você trabalhando no SEI? Você e o SEI, como é que é o teu dia a dia dentro do SEI? Cara, que interessante, né, Marcelo? Porque assim, eu dei uma rodada aí, viu? Eu trabalhei em bastante organizações aqui de Campinas, né? Todas elas me agregaram de uma forma muito significativa, tenho um respeito enorme, né, pelos trabalhadores, pelas organizações por onde eu passei, né? Então, tem um apreço muito grande pelas experiências, né? O SEI, eles, assim como também as demais, né, marca sempre algo na minha vida, né? Então, uma diferença que o SEI trouxe na minha vida foi essa perspectiva, primeiro nova, né, de acompanhar um trabalho de um lugar diferente, né, numa perspectiva de uma confiança mesmo, né, de condução, de processos de equipe, né, de estar, né, nesse processo de referência também, né, na condução, né, de um trabalho social, de um trabalho voltado para as famílias, com essas situações e essas especificidades, né, de desafios que essas famílias enfrentam, né, é uma instituição que me coloca de uma forma muito livre e aberta para também somar com aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que eu tenho de repertório, né, de vivências para trocar. Então, eu ocupo esses espaços de formação, né, e você me dá essa legitimidade que eu acho incrível, né, que é uma instituição que eu vejo que tem muito querer cada vez mais crescer, assim, não crescer enquanto caráter produtivo, né, mas crescer no seu desenvolvimento, né, crescer na possibilidade cada vez mais de se aproximar da realidade das pessoas, né, pelo qual a gente aqui também tem esse compromisso de poder estar do lado das comunidades, conversar com as pessoas, pensar em estruturas, em garantias, né, em fomentos de possibilidade de um projeto de sociedade diferente, assim, né. Então, o SEI tem esse diferencial na minha vida, assim, né, ele me traz uma relação de uma possibilidade mais aberta de poder compor, né, compor o trabalho, né, compor esse exercício de fazer parte dessa cidade, né, de me reconhecer como alguém que pode ali contribuir, fazer junto com as pessoas, né, e eu sou muito grato desde que eu cheguei aqui, né, tenho uma relação muito bacana com os praticamente aqui é um serviço que tem vários serviços aqui, né, o SEI ela tem uma estrutura ampla, né, uma realidade bem atípica, eu diria, de outras organizações, que são vários projetos, serviços, uma mesma sede, né, então é uma articulação muito grande, a gente precisa pensar uma estrutura onde compõe todo mundo, a gente escuta as pessoas, né, então essa realidade me traz uma dinamicidade, uma forma de conhecer as realidades dos outros serviços, de poder compor também nessa dimensão
dentro dos integração, né? processos de formação, de contribuir para a instituição, de alguma forma, Uhum. também em tomadas de decisões, em lugares por onde caminhar, né? Então, digo que é um espaço onde, nesse momento, eu quero ficar, quero estar aqui, né? Quero viver essas experiências. É claro que a gente enfrenta diversos desafios, né, Marcelo? A Em instituição, ela todo também lugar, não né? é A a gente tem parte da essa. sociedade, né? Sim, Exatamente. sim, claro, claro. E, Mas o e esses importante, desafios né, a gente vai... não, Desculpa. importante é que esses desafios, quando imagina, esses desafios são importantes, como você falou, né? De repente você vai para uma entidade que você possui várias coisas acontecendo, vários projetos, vários atendimentos, e isso acaba ajudando você a conhecer, de repente, situações que você normalmente não tinha contato. Só. Ah, com certeza, Marcelo. Eu tenho vivido, acho que esse lugar de coordenação é muito interessante, porque, vamos dizer assim, ao longo da minha trajetória, foi focado nos atendimentos, né, com as pessoas pelo qual a gente tem aí o grande objetivo, né, de atender as pessoas, né, de estar com as pessoas. Aqui eu me Uhum. encontro também muito com os trabalhadores, né, então a gente percebe, eu me vejo muito dentro das realidades quando eu estava lá na ponta, né, hoje tendo que acolher, né, ouvir, pensar possibilidades, pensar junto, né, eu sou um perfil de coordenação que, se precisar, tá lá na ponta de atendimento, a gente vai, né? Isso é importante. A gente vai construir, né? A gente vai se apoiar, né? A relação, a gente sabe que dentro dos processos institucionais, né, estruturais, elas existem processos hierárquicos, né? E a gente não tem como tirar isso, e não é a pretensão tirar isso, mas que a gente crie condições de possibilidades, né, cada vez mais horizontais para a gente poder dialogar, né? Uma relação onde também, uma relação de coordenação onde eu tento traçar aqui, né? De uma maneira mais humanizada, de uma maneira mais coletiva. Então, a gente tem processos, por exemplo, aqui que eu acho muito interessante, que eu aprendi aqui na instituição, né? Que são os modelos de sociocracia, né, de estruturas, inclusive de reuniões, numa perspectiva sociocrática, onde a gente ocupa um lugar diferente dentro do processo das tomadas de decisões institucionais, né, das decisões, seja também das equipes, né, então, para mim tem sido muito interessante esse movimento, porque traz uma dimensão do coletivo, né, eu não consigo pensar Uhum. um trabalho sozinho, né, eu preciso, né, assim como nós, enquanto serviço, se não existissem as famílias, nós não estaríamos aqui, né, da mesma forma, se não existisse nós aqui, né, também para efetivar esse trabalho com as famílias, a gente teria aí, com certeza, um agravo muito maior, né, das questões que o Brasil enfrenta, né, na questão de todos os enfrentamentos Claro, das violências que existem, né. Então, é uma relação que se compartilha, né, que se troca, que se conecta. perfeito. Olha, é fantástica a nossa conversa aqui, muito bacana. Para mim, pessoalmente, está sendo um aprendizado. E eu queria falar com você o seguinte, para a gente fechar aqui a nossa conversa, se fizesse um comentário final, acrescentasse alguma coisa bacana aí para a gente, e, enfim, fica à vontade aí para você concluir como você quiser. Ah, massa, Marcelo. É isso, né? Eu estou aqui na sala de atendimento, a sala da equipe. Eu estou com a minha equipe parte em ações externas, pessoas que vieram da manhã já encerraram o seu expediente. Aqui a gente é o espaço onde a gente passa o maior tempo da nossa vida, assim, né? Se pensar profissionalmente, né? É um lugar que a gente ocupa bastante, né? É um desafio enorme, né? O trabalho desse serviço especializado, né? A gente não romantiza o que a gente tem para fazer, né? E a gente sabe que Uhum. tem muita coisa para Importante. fazer, né? A gente acredita que não somos nós que vamos salvar as famílias, mas a gente acredita que a gente tem que estar com as pessoas, encontrando possibilidades junto com elas de enfrentar, né, as situações pelo qual elas passam, assim, né? E essa experiência para mim tem me conectado cada vez mais numa dimensão de poder de forma ativa, né,
entender como que a gente transforma uma sociedade, né? Não pelo macro, né? Não numa construção macro, mas numa construção do micro, né? É o dia a dia que a gente faz a diferença, né? Cada É um numa boa fazendo a sua conversa, parte, né? é numa orientação significativa, é num acolhimento, né? É numa perspectiva de que a gente vai entendendo cada história e um passo de cada vez, né? Eu gosto de uma frase que me traz, e eu lembro sempre, né, para a gente não entrar numa lógica de que a gente só está aqui simplesmente para indicar o que as pessoas têm que fazer na vida, né? Que é quem não senta para aprender, não fica em pé para ensinar. Né? E se a gente não Muito entender que bacana. que a gente aprende com essas famílias, que Perfeito. elas também nos dá possibilidade de soluções, que nessa troca a gente vai construindo uma forma onde a gente é educador, mas a gente também é educando, né? Sim. E essa A simplicidade, reciprocidade, né? reciprocidade, empatia, né, de uma lógica que a gente precisa entender que é junto que a gente precisa caminhar, né? É um pouco desse percurso que eu tenho tentado fazer aqui todos os dias, né? Os desafios, eles permanecem, mas a gente vem tentando buscar cada vez mais esse encontro, assim, né? Então, só agradecer pela oportunidade, pela troca, né? E que, de alguma forma, isso possa enriquecer as experiências e cada vez mais a gente possa ter aí momentos aí para compartilhar saberes que são importantes, né? Claro, claro. Paulo, parabéns pelo seu trabalho, tá? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo trabalho da sua equipe. É sempre muito significativo para a sociedade aqui. E, na verdade, quem agradece pelo tempo e pela disponibilidade de bater um papo com a gente, expor todas as informações fantásticas que você passou. É nós que estamos aqui assistindo que agradecemos, tá bom? Imagina, imagina. Agradeço você, agradeço o SEI, e também acho que agora, nesse momento, é um agradecimento mais especial para a minha equipe, né? De alguma forma, a equipe sabe, né? O que a gente passa aqui no dia a dia e acho que deixar registrado, né? O quanto nós aqui temos construído processos importantes, né, na cidade, que a gente cada vez mais vem nessa luta junto, né? Para que todo mundo tenha as suas garantias de direitos. Então, deixar registrado também essa importância do trabalho junto com as pessoas que estão mais próximas aí de mim. Maravilha. Paulo, obrigado, tá? Tenha um ótimo trabalho para você. Agradeço também a todos aqueles que ficaram aqui assistindo com a gente aqui, nosso bate-papo, e a gente vai se falar novamente a qualquer momento em um novo Papo Sei. Um abraço, gente. Obrigado, Marcelo. Valeu.